Graça e paz, família. Você sabia que crer é uma opção? E toda opção está atrelado à possibilidade, à capacidade. Sim, a mensagem do Evangelho está exposta, está sendo pregada em cada esquina. E acreditar nela é uma opção e é uma possibilidade. Você escolhe crer ou não. Eu estou sendo bem direto porque muitas pessoas não entendem isso. Tudo que Deus manda, tudo que Deus recomenda, toda a condição que Deus coloca é porque o ser humano tem a opção e tem a capacidade de se enquadrar. Ninguém daria uma ordem se a pessoa que está recebendo a ordem não tivesse condição de executá-la. Conseguiu entender? Acompanhe essa mensagem que ficará mais claro para você. Quero dizer antes de tudo que não se trata de uma imposição, se trata de uma opção. Uma opção num lugar hostil, como se fosse uma opção de você sair desse lugar. Como se você estivesse no fundo do poço. Como se a humanidade estivesse no fundo do poço. Os pecados da humanidade estão levando ela a se afundar cada vez mais. Aí lançaram uma corda. Deus lançou uma corda para que todo aquele que segurar nessa corda pudesse ser livrado do fundo do poço. Se trata disso. João, capítulo 3, versículo do 16 ao 21. Me acompanhe nessa mensagem maravilhosa. Nesse texto, que é um texto ícone, muitas pessoas já leram ele. O versículo 16, principalmente. Muitas pessoas sabem de cor. João, capítulo 3, versículo do 16 ao 21. Me acompanhe. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Todo aquele que crê no seu nome não é condenado, mas o que não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Versículo 17. Quem nele crê não é condenado. É o 18, me desculpe. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O ser humano já estava acostumado com o mal. Preferiram continuar fazendo mal, em vez de se converter. Muitos que matam quer continuar matando. Muitos que roubam quer continuar roubando. Muitos que mentem quer continuar mentindo. Esse é o problema. Essa é a questão. Não vai ser condenado porque Jesus veio condenar. Vai ser condenado porque está cometendo pecado. Amou mais as trevas do que a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, temendo que as suas obras sejam manifestas. Tem pessoas que não se voltam para Deus porque está agarrado ao dinheiro, está agarrado ao poder, está agarrado na condição de conforto e de luxúria promovida por tráfico de drogas, por corrupção, por infinitas criminalidades, fontes erradas. Elas sabem que se voltar para Deus, se aproximar de Deus, vai ter que abandonar tudo isso. Mas elas amam mais essa condição de luxúria, de conforto, que o crime promove, que o crime proporciona para ela. O texto está bem claro, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu estou aqui mostrando as minhas obras, passando uma mensagem, e as pessoas que me vêem no dia a dia veem as minhas obras. Não é para me gloriar, é para mostrar para você que as minhas obras são feitas por intermédio de Deus. É por meio de Deus que essas coisas são feitas, as coisas boas. É por intermédio de Deus que eu abandonei os palavrões. Por intermédio de Deus que eu abandonei a prostituição e todas essas coisas erradas. Todo o pecado. Consequência do pecado. 2 Coríntios capítulo 4. Olha só, a consequência do pecado, a consequência de não crer no que Jesus fez. Paulo vem falando, se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Versículo 4 agora. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. De quem? Dos descrentes. Aqueles que escolheram não crer.
O Deus dessa era são os demônios. É a maldade que atua no mundo. Cegou o entendimento daqueles que o escolheram não crer. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que eles não vejam isso. Para que eles não compreendam que Jesus é Deus manifesto. Para que não compreenda o preço que Jesus pagou por nós. Você que comete todas essas coisas que eu acabei de falar. Você que vive sobre as condições promovidas por tráfico, por roubo, por corrupção e por outras formas de crime. Você que vive nessas condições. Todo o seu pecado foi perdoado. Jesus perdoou os seus pecados. Ele pagou um preço para que você fosse perdoado. Você tem a opção de crer. E quem crê, realmente se arrepende dos seus pecados. Você precisa acreditar que Jesus pagou o preço por você e abandonar essas práticas. Deixar de lado. Mesmo que para isso você pague um preço muito alto. Mesmo que para isso você perca o poder, você perca dinheiro, você perca conforto. O que você vai perder é terreno, é aqui, é passageiro. Você pode morrer amanhã e não sabe. Mas o que você vai conquistar, graças ao que Jesus fez, é uma vida eterna próximo de Deus. Onde não vai ter choro, onde não vai ter problemas, onde não vai ter inimigos para te perturbar, onde não vai ter perseguição, sabe? Onde não vai ter ansiedade, onde não vai ter tudo isso que o crime exige de você. Porque você está aí com conforto, com luxúria, mas não tem paz para dormir. Não sabe do dia de amanhã. E tem inimigos de sobra. Me diz que não? Me diz que não. Isaías falou assim no capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa mensagem? Quem escolheu crer? Porque crer é uma opção. Quem escolheu crer? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A revelação vem de outra pessoa, vem de fora. A gente escolhe crer e a revelação vem. A revelação vem de Deus, do Espírito Santo. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Espírito da verdade. Ele guiará vocês a toda a verdade. Uma certa vez, Jesus perguntou assim para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Está lá em Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levantou e falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque quem revelou isso a você não foi carne nem sangue, não foi nenhum ser humano, mas foi meu Pai que está no céu. É Deus quem revela Cristo para a gente. É Deus quem revela o Evangelho para a gente. É Deus quem revela o que está na essência dessa palavra, a essência dela. Ele revela no nosso interior. Ser humano nenhum pode revelar a outro ser humano Jesus. Quem revela é Deus. Deus dá a quem mostra realmente interesse a revelação. Às vezes você está aí do outro lado ouvindo essa mensagem dizendo: eu só creio se eu ver, eu só creio se eu tocar, eu só creio... Valeu, Tomé. Tomé tomou uma chamada de Jesus. Foi chamado de incrédulo. De incrédulo. Tardio para crer. Porque Tomé só acreditaria se tocasse. Nós não precisamos disso. Basta ouvir a mensagem. E a opção de crer é nos colocada na mesa. Você escolhe crer ou não. Quem revela é Deus. Em Lucas, capítulo 11, a gente vai ver Jesus falando sobre mostrar interesse. Ele diz que aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aí fala assim: pois vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, pois se os filhos de vocês pedir pão, quem dará uma cobra? Se o filho pedir ovo, quem dará um escorpião? Pois é, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, imagina Deus. Imagina o nosso Pai que está no céu. Se a gente pedir, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Vai nos batizar com o Espírito Santo. Vai nos libertar do pecado. Vai nos dar uma nova vida com Ele, porque Deus é bom. É muito melhor do que nós. Você que está na criminalidade, possivelmente a desculpa é para trazer boa condição de vida para minha família, é para colocar o pão na mesa, é para pagar a escola do meu filho. Hipócrita, você está dizendo que é bom para o seu filho, mas você quer conforto para você mesmo. Se você, que é ruim, pensa no seu filho, imagina Deus, que é bom. Ele pensa em você, com um coração sincero, um amor genuíno, sem hipocrisia. Se abra para Ele hoje.
Creia na mensagem que eu estou deixando aqui para você, porque crer é uma opção. E uma opção que você tem condição de fazer. Senão Deus não colocaria essa condição. Se Deus não colocaria como condição da salvação a opção de crer. Grande abraço. Não deixe que essa mensagem seja em vão. Te aguardo no próximo vídeo. Toda terça-feira no canal Peregrino, porque estamos aqui de passagem.